Vejo as suas maravilhas, vejo um lindo entardecer. Me pergunto assim, calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei. Se não me abençoares, Senhor, eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei. Se não me abençoares, Senhor, eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo ficares, Muito bom sábado a todos os irmãos. Perdão, eu vim trajado de terno, mas primeiro minha esposa e depois minha avó estavam com frio, aí eu cedi meu terno para elas. Eu não sou tão... não sinto tanto frio,
Então, cedi o meu terno para elas. Como alguns sabem, o Glauber não pôde estar aqui, mas o Glauber recentemente fez nosso casamento, né, amorzinho? Recentemente nos casamos, mas olha, deu um friozinho na barriga. E é justamente sobre, não nesse sentido, mas é justamente sobre um certo friozinho na barriga que às vezes a gente tem. Quem aqui tem medo? Tem alguém que não tem medo? De nada, né? Medo de, sei lá, um bichinho, uma cobra, uma aranha, um escorpião. Medo de acontecer alguma coisa com algum ente querido de vocês. Medo de perder o emprego. Tem? Eu, quando era pequeno, eu aprendi a tocar trompete. O Cris está com 7. Foi mais ou menos nessa época, né, mãe? Um pouquinho mais novo? Foi mais ou menos nessa época que eu comecei a aprender a tocar trompete. E toda vez que eu ia tocar trompete, as pernas começavam a tremer, a mão tremia, eu sentia aquele medo de tocar e as pessoas ficarem olhando para mim e eu errar. E aquele medo, apesar de eu saber o hino, saber as técnicas para tocar o trompete, saber as notas certinho, já ter ensaiado várias e várias vezes, mas toda vez quando eu chegava lá na frente, pegava o trompete, um silêncio, aquele medo, aquele friozinho na barriga para começar a tocar. Então minha mãe, muito sábia, na maioria das vezes ela sempre estava comigo ali no piano e ela percebia essa minha aflição, esse meu medo de tocar e ela sempre fazia uma oração comigo. E ela sempre percebia e ela falava assim: filho, esse friozinho na barriga é a certeza de que você precisa de Deus tocando o trompete junto com você. Amém. Por mais que você saiba todas as notas, por mais que você saiba a música, Deus sempre vai estar tocando junto com você. E depois disso, eu ficava tranquilo e conseguia tocar e louvava o nome de Deus. E posso falar uma coisa para as crianças que estavam tocando aqui? Hoje eu também senti a mesma coisa. Mesmo depois de grande, de tocar muitas vezes trompete, eu continuo sentindo a mesma coisa. E é uma coisa normal, o medo, ele nos protege, o medo faz parte da gente. E todas as pessoas têm medo de alguma coisa. Até mesmo Cristo teve medo. Medo da separação entre o Pai e Ele. Mas da mesma forma, eu confesso para vocês, hoje eu estou com um pouquinho de medo. Medo de falar, toda vez que eu venho aqui eu sinto um pouquinho de medo. Então, como minha mãe me ensinou, eu gostaria de, antes de abrir a Bíblia, eu gostaria de orar com vocês. Podemos orar? Papaizinho querido, muito obrigado por esse sábado tão gostoso, tão agradável, na tua companhia, na companhia dos meus queridos irmãos, familiares, amigos. Obrigado por estarmos em meio à natureza, que podemos ouvir a tua voz falando ao nosso coração. Que o Senhor possa abrir a nossa mente para que possamos entender um pouquinho mais a respeito da tua palavra. Que o Senhor possa nos dar coragem para levar essa mensagem para as outras pessoas. Tira de nós agora, venha preencher esse vazio interior, venha preencher esse sentimento que nós temos para que nós possamos a cada dia estarmos mais perto de Ti. Amém. São bênçãos que nós lhe pedimos, não porque haja mérito em nosso nome, mas no mérito do doce e amado Filho Jesus. E quem crê, diga amém. O texto de hoje, do sermão de hoje, está lá em Josué. Josué, o capítulo 1. Vamos estudar um pouquinho a respeito deste capítulo. Moisés tinha acabado de falecer e ele tinha guiado o povo por vários anos, tinha feito várias coisas, vários milagres, tinha presenciado várias coisas que trouxe uma certa aflição,
um certo temor para Moisés. E da mesma forma que Moisés foi passando por todas essas situações, tinha várias pessoas que estavam ali com ele, ajudando, servindo, dando força, dando suporte. E uma dessas pessoas foi Josué. E no capítulo 1 de Josué, Moisés tinha falecido, e o comando e a autoridade e a responsabilidade foi passado então para Josué. E neste momento, Josué sentiu medo. Josué sentiu medo da responsabilidade, medo do que ele conseguiria fazer ou não. Ele não sabia, ele tinha visto o sucessor dele, o homem que ele tinha sido, e a companhia que ele tinha com Deus, o contato que ele tinha com Deus. E então ele ficou com medo nessa hora. E eu gostaria de ler com vocês Josué capítulo 1, o versículo 1 e 2. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus tinha acabado de dar uma responsabilidade para Josué. E Josué estava apreensivo. Ele estava com medo dessa responsabilidade. Então ele começou e passou como se fosse um filme de todas as coisas que já tinham acontecido com ele. Esse momento foi rápido, mas a gente vai voltar um pouquinho para lembrarmos de tudo o que aconteceu. Então vamos voltar lá na infância. Lá na infância de Josué, bem no comecinho da vida dele. Eu até perguntei para o meu pai, aqui tem aventureiros, desbravadores? Não? Mas... Começou, mas parou, também. Ah, sim. Não, eu entendo. Mas então vamos voltar lá quando Josué, ele entrou no clube de aventureiros. Ele começou nos desbravadores. Moisés era o líder do povo de Israel. E as crianças, tinham várias crianças, igual tem aqui, eu vi várias crianças de aventureiros, de desbravadores. E Josué também tinha os seus amigos, que ele cresceu junto. Você sabe o nome dos seus amigos? De todos os seus amigos? Com certeza, né? Se é seu amigo, você vai ter uma intimidade com ele, você vai conhecer a história dele, a família dele. E Josué tinha alguns amigos. Os amigos de Josué eram Amiel, Guel, Gadiel, Gigiel, perdão, não vou saber pronunciar corretamente. Alguém sabe, conhece esses nomes? Dos amigos de Josué? Outro também tinha o Nabi. Nossa, esse era brincalhão. Sempre estava brincando, correndo atrás, brincando de pega-pega. Tinha o Pauti, o Samua, o Setur e o Safate. Eram vários amigos que ele tinha. E todos esses amigos, eles cresceram junto, foram desbravadores, foram aventureiros. Eu anotei, vou falar para vocês, eu tenho uma colinha. Depois eu vou falar exatamente onde está na Bíblia o nome desses amigos dele, tá bom? Mas eu tenho uma colinha porque eu não decorei. Eu confesso, eu tentei decorar o nome deles, mas não consegui. Mas esses foram os amigos de Josué. E eu fico imaginando Josué todos os dias, acordando, arrumando suas coisas, sua cama, e Moisés chegava e falava: pessoal, vamos desmontar as barracas, porque nós temos que andar mais um pouquinho rumo à terra prometida. Josué era animado, era prestativo, ele sempre fazia as coisas rápido e animado, e falava: não, vamos, a terra prometida pode estar na próxima parada. Então ele ia lá, arrumava suas coisas rapidamente, desmontava a barraca. No clube de desbravadores, a gente tinha uma atividade para ver quem montava e desmontava a barraca mais rápido. E era uma atividade muito legal, porque tinham técnicas e tinha que montar os arames, e era uma coisa que levava um certo tempo. Mas Josué fazia isso com uma agilidade, e ele foi crescendo e foi
aprendendo um pouco mais a fazer essas coisas. E para montar uma barraca você precisa saber nós, você precisa fazer alguma amarra. E ele e os seus amigos, eles foram crescendo e vendo, passando todos os dias, aguardando a terra prometida. Josué, assim como eu quando era criança, eu gostava muito de ouvir histórias. E Josué também gostava de ouvir histórias. Ele ouvia as histórias de antigamente, dos milagres que Deus tinha feito com o povo de Israel. Mas Josué também presenciou alguns milagres, que junto com Moisés, eu fico imaginando o medo que Josué tinha de serpentes. E teve uma vez que no acampamento em que eles estavam, entrou várias serpentes e picaram algumas pessoas. Então eu acredito que Josué também devia ter esse medo de serpentes. Mas ele sempre confiava em Deus. Tanto que Moisés depois colocou aquela serpente na cruz e todas as pessoas que olharam como um símbolo de Cristo se salvaram. Josué, ele passou da idade dos aventureiros, ele foi para os desbravadores, e sempre as outras pessoas iam ensinando ele a fazer as coisas que eram necessárias ali para sobreviver no deserto. Então, com o tempo que ele ia aprendendo e sendo instruído, ele começou a perder um pouco aquele medo. Ele não tinha mais tanto medo de acender uma fogueira, porque ele tinha o medo de se queimar. Mas aí ele aprendeu a fazer uma fogueira e perdeu aquele medo de se queimar. Em todo esse procedimento que ele foi aprendendo as coisas, ele percebeu da seguinte forma: quando você tem medo de alguma coisa, se você se preparar e se instruir para aquela determinada coisa, você não precisa mais ter medo, porque você vai saber como fazer. E Josué cresceu, então ele chegou nos seus 18 anos. E eu fico imaginando na minha mente, lendo essas histórias e ouvindo essas histórias, eu fico imaginando Moisés perguntando: quem gostaria de se alistar no exército para combater os inimigos? Josué, animado, falando assim: mas é para chegar na terra prometida? E Josué: sim, a gente está caminhando rumo à terra prometida. Então Josué: não, eu quero participar, eu quero servir, Deus vai estar conosco. Então eu fico imaginando todas as vezes também que Josué precisou guerrear contra os inimigos do povo de Israel. Ele tinha medo. Medo de ir para a batalha. Medo de enfrentar o inimigo. Mas sempre, antes do povo de Israel ir para uma batalha, sempre pedia a proteção de Deus, sempre pedia a companhia de Deus. Deus estava sempre ali, com ele e com seus amigos, e com todo o povo de Israel. Ele tinha medo, mas o mais importante, ele confiava em Deus, porque Deus era maior. Para entendermos um pouco essa relação que Josué tinha a respeito de medo e confiança em toda essa situação, a gente precisa entender um pouco a respeito deste sentimento, do medo. O que ele é, como ele controla o nosso ser. Porque tem pessoas que, em frente ao medo, elas travam e não tem reação nenhuma. Elas não conseguem reagir, não conseguem falar, não conseguem se mover. Teve um tempo atrás, quando a minha esposa era um pouco mais jovem, chegou um assaltante armado e estava ela, o ex-namorado dela e a sobrinha dela. E o assaltante chegou com a arma, apontou a arma para eles e, frente ao medo de levar um tiro, ao medo de alguma coisa, e a sobrinha, todos ali, ela simplesmente virou as costas e saiu correndo. Ela não pensou que ela poderia levar um tiro, ela não pensou que poderiam fazer alguma coisa com a sobrinha, com um ex-namorado. A reação dela, frente ao medo, foi sair correndo. Outras pessoas, o psicológico, e nessa questão a psicologia explica
que cada pessoa tem o psicológico da pessoa vai ser mais forte ou mais fraco, de acordo com a reação e a preparação que a sua mente vai estar frente às situações de risco. E a psicologia explica que existem 2 tipos de medo: o medo bom e o medo ruim. O medo ruim é aquele medo que te impede de fazer alguma coisa. Eu tenho medo de ir falar à frente, eu tenho medo de tocar no instrumento na frente de outras pessoas. Então, por isso, eu não vou aprender a tocar. Então, por isso, eu não vou ir pregar, não vou aceitar convite para pregar, não vou falar em público. Esse medo, ele te impede de fazer algumas coisas. E esse é um medo que vocês não devem ter. Mas, por um outro lado, existe um outro medo, que é o medo bom. O medo bom não tira o sentimento que você tem. Os 2 são medo. Os 2 vão te dar aquela sensação ruim frente a um perigo, frente a alguma situação desconfortável. Só que o medo bom, ele não te impede de fazer aquilo, mas ele te prepara. Eu tenho medo de subir numa árvore. Mas se eu verificar antes, se eu pegar uma escada, se eu verificar se o galho está bom, se o galho não está podre, então o meu medo, ele não deixa de estar lá. Mas o meu medo, ele se torna uma confiança naquilo que eu acabei de verificar. E da mesma forma, quando você vai tocar um instrumento, você mesmo com medo, se você treina, se você ensaia, se você conhece o seu instrumento, você vai perdendo aquele medo. E Josué, ele tinha medo, só que ele tinha um medo bom. Ele tinha aquele medo que não impedia ele de fazer determinadas coisas. Porque ele já sabia de uma coisa. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 10. Josué, ele não tinha tanto medo porque ele sabia exatamente o que vamos ler aqui. Toda vez que nós olhamos para o nosso problema e olhamos para nós vemos, nossa, que problema enorme que nós temos. Mas toda vez que nós olhamos para Deus e olhamos para o tamanho do nosso problema não é nada comparado com o tamanho do nosso Deus. Isso aconteceu com Davi, quando todas as outras pessoas estavam com medo de um gigante. Porque elas olhavam para o tamanho do gigante e olhavam para o tamanho delas. Assim, nossa, não tem como nós vencermos esse gigante. Mas toda vez que Davi olhava para o gigante e olhava para o tamanho de Deus, obrigado, e olhava para o tamanho do nosso Deus, ele falava assim: gente, não tem como não vencermos esse gigante. E Josué tinha certeza. Ele tinha certeza do que está lá em 1 Coríntios, o capítulo 10, o versículo 13. Todos abriram? Tem alguns que conhecem esse verso de cor salteado, tem até uma musiquinha que diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. Josué, ele sabia disso. Ele sabia que Deus não ia dar uma batalha, nem para ele, nem para os seus amigos, maior do que eles poderiam suportar. E antes mesmo de dar essa batalha, Deus já estaria com eles, dando a solução, dando o meio que eles poderiam resolver, e a forma como eles resolveriam.
com isso, Josué sempre ia confiante. Tinha medo? Tinha. Mas ele se apegava na promessa de que Deus sempre estaria com ele, ajudando nas provações. Até que um dia, Josué cresceu, ele estava lá no exército, servindo a Moisés, guerreando contra as outras nações. E até que um dia chegou Moisés e falou para o povo: estamos quase chegando na Terra Prometida. Estamos bem próximos. E eu preciso de 12 pessoas. 12 pessoas para ir até a Terra Prometida e ver como está lá. Para saber se é uma terra boa, se não é, como são as pessoas, se são altas, baixas, se são muitos, se são poucos. E Moisés foi lá e chamou. Ele chamou 12 pessoas. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia agora de vocês no livro de Números. Números, o capítulo 13, eu vou ler do versículo 1 em diante. Disse o Senhor a Moisés. Todos encontraram? Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Eram qualquer pessoas? Não, eram príncipes. Eram pessoas que eram cabeças das tribos. Cada um era cabeça da tribo, de cada uma das tribos. Então eu fico imaginando que eram pessoas dedicadas, eram pessoas conhecedoras da palavra, eram pessoas já com um certo conhecimento, já com uma certa dedicação, e conheciam as promessas, da mesma forma que Josué conhecia. E são estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gideal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. O Paute, eu falei para vocês, ele era um brincalhão, sempre estava lá brincando com Josué. Paute, filho de Rafu, da tribo de Jebulon; Gadiel, filho de Sodi, da tribo de José; e pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemaniel; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Para espiar a terra, para entrar lá, espiar para começar é uma coisa meio difícil. Você tem que entrar num lugar sem ser notado e sair sem ser notado, para você ver como está a situação. Então eu acredito que eram pessoas treinadas. Eram pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Da mesma forma, Josué foi um dos escolhidos. Então todos eles sabiam o que iam fazer lá. E sabiam como iam fazer lá. E o mais importante, no começo dos versos que a gente deu, eles sabiam que Deus estaria com eles. Porque Deus tinha mandado Moisés escolher essas pessoas. Mas então eles foram. Todos esses 12. Eles foram, olharam a terra e voltaram. Porém, sabe por que
todas essas outras 10 pessoas não ficaram conhecidas? Porque vocês podem ter ouvido falar, mas não fica na memória igual Josué e Caleb? Porque elas deixaram o medo ruim influenciar a decisão delas. Elas deixaram o medo ruim impedir que se fizesse a vontade de Deus na vida delas. Não colocaram Deus em primeiro lugar e acharam que o problema que eles iriam enfrentar era maior. Qual o tamanho do seu gigante que vocês têm enfrentado? É muito grande? Qual o tamanho dos problemas que vocês têm enfrentado? É muito grande? É difícil? Para essas pessoas também era difícil. Era muito grande. E todos esses 12 cresceram juntos. Viram os milagres que Deus já tinha realizado por meio de Moisés. Eu fico imaginando Josué, então, indignado, chegando falando: meus irmãos, vocês não viram tudo que Deus já fez por nós? Todos os povos que a gente enfrentou, todos os milagres, o mar vermelho, as serpentes, todas as coisas que Deus já realizou por nós, isso não vai ser nada. Aí eles falaram: não, mas veja bem, eles são muitos, são gigantes. Eu olhava para cima assim, nossa, o tamanho deles, comparado a gente parecia gafanhoto perto deles. Mas Josué falava: mas o nosso Deus é maior. Vamos, a gente está aqui do lado, a gente esperava tanto tempo. A gente acordava todos os dias esperando chegar na terra prometida, porque Deus já tinha prometido para a gente e a gente chegou. Não, mas veja bem, a gente não vai conseguir. Não vamos entrar. Tem outras, um outro território ali que é melhorzinho. Vamos ficar ali. Tem menos pessoas, a gente pode fazer amizade com elas. E então a gente habita ali. Não vamos ficar ali. Se a gente for batalhar com eles, certamente a gente vai perder, a gente vai morrer. Eles deixaram o medo impedir que eles fizessem, que eles entrassem na terra prometida. Eu quero ler com vocês mais um texto. Ele está em seguida. É só virar uma página. Está lá em Números, no capítulo 14. A fé de Josué, meus queridos irmãos, e Caleb foi maior, porque eles entenderam e se colocaram nas mãos de Deus. E eu vou ler com vocês agora, no capítulo 14, o versículo 8 e o 9. Se o Senhor agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Em outras versões está: não tenham medo. Josué e Caleb mostrando para eles que Deus era com eles, falando: não precisa ter medo. Mas mesmo assim eles tiveram medo. E Deus, vendo toda aquela situação, que eles não estavam confiando nele, falou assim: não, pode deixar. Como o povo não confia em mim, toda essa geração não vai entrar na terra prometida. Somente Josué e Caleb. E Josué, então, eu fico imaginando nessa hora, ele falando assim: nossa, minha vida inteira eu estive esperando e estive me preparando para chegar na terra prometida. Eu estou do lado dela
e não posso entrar. Por mais 40 anos, o povo de Israel andou perante o deserto. Aconteceram mais milagres. Por meio de Moisés, Deus realizou mais milagres. Mas todas aquelas pessoas que não confiaram em Deus, que deixaram o medo ruim tomar conta da sua força de vontade, morreram. E eles estavam voltando novamente. Inclusive Moisés. Moisés, ele viu a terra prometida, mas não pôde entrar. Somente Josué e Caleb. Então, passou todos esses, como um filme, na cabeça de Josué naquele momento. Levamos um pouquinho mais, mas eu acredito que na mente de Josué passou mais rápido. Ele imaginou todas as coisas, tudo que já tinha acontecido. Lembrou da outra vez que ele já estava ali na terra prometida. E meus queridos, ele teve medo da primeira vez que ele estava ali frente à terra prometida. Ele era mais jovem. Mas na segunda vez, ele já era uma pessoa mais de idade. Já era uma pessoa mais velha. Mas da mesma forma, ele sabia tudo que Deus tinha realizado na vida dele. Mas por um breve momento, ele esqueceu. Por um breve momento, ele deixou o medo superar a confiança em Deus. Então, após esse breve momento que passou como um filme na cabeça dele, Deus repreende Josué, que está lá no capítulo 1. Vamos voltar lá para o capítulo 1 de Josué. Lá no capítulo 1 de Josué, então vem o versículo 9. Ele, preocupado, com medo, vendo aquela situação, vendo que Moisés já tinha morrido e ele então assumiria. Ele ficou com medo. Então, ele orou. Ele orou para Deus e pediu para que Deus o desse força. E Deus foi lá, então, disse as seguintes palavras: Josué, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Amém. Nessa hora, eu fico imaginando Josué mais de idade, mas ele tomou uma injeção de ânimo tão grande. Ele ficou tão animado. Eu vejo pelo meu vô. Essa semana ele fez, não o vô Osmar, tem um outro vô também, o vô parte do meu pai. Ele fez 96 anos. 96, né? 95. 95 anos. Mas ninguém fala que ele tem 95 anos. Disposto, animado, lúcido. Todo dia faz a caminhadinha dele. Vai lá dar comida para os peixes. Ele carpe a horta. Você acredita? Então eu fico imaginando o Josué nessa hora, que ele tomou uma injeção de ânimo tão grande de Deus, que o medo que ele tinha se tornou nada perante a confiança que ele teve em Deus e a animação que ele teve em Deus. Ele voltou a se tornar um jovem de 18 anos, quando ele tinha lá atrás. Josué pegou toda essa animação e contagiou o povo com toda essa animação. E o povo seguiu Josué. E Josué estava com Deus. E vocês sabem, nenhum deles precisou guerrear para destruir a terra prometida. Ela caiu com a ação dos jarros, dos gritos, mas por ação de Deus. Eu fico imaginando, se o povo
de Israel, há 40 anos atrás, tivesse confiado mais em Deus do que neles próprios, tivesse realmente confiado que Deus daria a terra prometida para eles, eles já estariam aproveitando da terra prometida. Mas Deus precisou adiar 40 anos para que a terra prometida se cumprisse na vida deles. Onde que eu quero chegar, meus irmãos? Nós sabemos que a volta de Cristo está próxima. Nós sabemos que está muito perto. Nós sabemos que todos os sinais que precisariam acontecer para que Cristo voltasse já aconteceu. Só falta apenas uma coisa. E o Evangelho será pregado a todo mundo e todas as nações. E então virá o fim. Por que então que o fim ainda não veio? Por que a terra prometida que nós tanto aguardamos, nós não estamos nela? Será que o medo tem impedido você de levar essa mensagem para as outras pessoas? Será que o medo tem impedido você de ajudar um outro irmão? Será que o medo tem impedido você de fazer a obra de Deus? Não deixe que o medo impeça vocês de fazerem isso. Eu sei porque, querendo ou não, em meio a essa calamidade que estamos, essa pandemia, o medo tem se tornado maior do que a nossa confiança em Deus para nos proteger. Não estou falando, entendam, não estou falando para sermos negligentes com proteções, com questões de higiene, não estou falando disso. A máscara é importante, nos salva. O distanciamento, tudo isso devemos fazer. Mas existem várias outras formas que podemos levar a mensagem para as outras pessoas, porém não estamos fazendo. Meus queridos, muitas pessoas estão morrendo neste deserto porque algumas pessoas estão com medo de levar essa mensagem para as outras pessoas. Este deserto pode durar 40 anos, pode durar 100 anos. Depende de cada um de nós. Se dependesse somente de Josué e Caleb para entrar na terra prometida, eles já estariam lá, não estariam? Mas não depende só de Josué e Caleb. Depende do povo inteiro de Israel. Depende de cada um de você para entrarmos no reino dos céus. Que vocês possam se preparar e levar essa mensagem para as outras pessoas. Porque o fim está bem próximo. Mantenham-se firmes. Lembrem-se de tudo o que Deus já nos prometeu. De todas as histórias do passado, de todas as coisas que já aconteceram. E que Deus sempre nos livrou. Não deixe que o medo seja maior do que a sua confiança em Deus. Mantenham-se firmes. Mas não basta somente Deus fazer a parte dele. Nós precisamos fazer a nossa parte. E levar essa mensagem para as outras pessoas. Eu estou me preparando. E vocês? Espero que vocês também estejam se preparando. Para que quando o momento de entrarmos na Terra Prometida, todos nós possamos entrar juntos e aproveitar o reino dos céus. Esse é o meu desejo. E essa é a minha oração para nós desta manhã. Maranata, O Senhor logo vem.
e nós iremos com Ele. Amém. Amém?